Olá, meus queridos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Valtenísia Nascimento e hoje eu vou trazer um assunto aqui que muitas pessoas não gostam, né, desse assunto, de falar a respeito, mas eu acho muito importante falar disso, que é sobre a morte. Porque muitos de nós, né, ficamos assim pensando, talvez preocupados, para onde eu vou, né, assim que eu fechar os olhos. Então é disso que eu vou falar nesse vídeo. Então, meus queridos, eu vim falar sobre a morte porque é algo assim que muitas pessoas têm um pavor, né? Tem muito medo. E esse sentimento não é um sentimento bom da gente guardar para nós. Então, quando eu não entendia sobre morte, eu não tinha lido nada sobre morte, então ninguém nunca me falou, né? Só via que enterrava a pessoa ali, ficava enterrada ali, né? Então eu sofri muito mesmo quando era criança. Porque quando meu irmão faleceu, eu já era quase mocinha, mas eu não entendia ainda desses assuntos, né? E eu lembro que foi um dia que choveu bastante, estava muito frio, sabe? O meu irmão ali num caixão. E aí depois foi levado para o cemitério. Nossa, aquilo acabou comigo. A hora que eu tava vindo do cemitério, eu fiquei assim imaginando. Ai, como que pode, né, meu irmão ficar ali embaixo da terra para sempre? Meu Deus, que sabe? Eu fiquei desesperada. Foi terrível. Então, eu sei que muitas pessoas hoje em dia já têm consciência, né, de que ali só fica o corpo, né? Mas quando é uma criança, então é importante a gente conversar com os filhos e falar sobre isso também, né? Para que eles não sofram tanto, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Quem que vai primeiro ou não. Então a gente tem que conversar sobre esses assuntos com os filhos, né? Então, quando eu vejo no Facebook, né, quando falece alguma pessoa, muitas pessoas vão lá, colocam um comentário, né? Fala meus pêsames, meus sentimentos. E muitas pessoas, elas acreditam, né, que quando a pessoa morre, ela vai descansar. Então, muitas comentam lá, né, agora ela vai descansar. Então, eu não sei, né, como isso acontece. Mas também muitas acham que muitas pessoas vão ficar dormindo também. Sabe? Até o dia do juízo final, aí ela vai ser acordada, né, para ser julgada. Então, muitas pessoas ainda acreditam nisso, que a pessoa vai ficar dormindo, outras que vai ficar descansando, umas que vai para o céu, já está com Jesus no céu, né? E com Deus, né? E outras acreditam também, eu acho, né, que vão para o inferno também, mas só que ninguém fala, né? Mas a gente, nesse momento, a gente tem muito respeito pela pessoa que está indo, né? Então, ninguém fala sobre isso. Então a gente só deseja o bem que vá, né? Porque é um momento muito inesperado por todos nós, né? Isso tira o nosso chão a hora que acontece. Tudo muda, né? A hora que uma pessoa da família se vai. Então, muitos também acreditam, né? Que morreu, acabou, né? Já era. Então, tinha um irmão meu também que já faleceu também e ele dizia isso. Mas, e vocês, o que vocês acreditam, né? Me fala aí no comentário o que você acredita que acontece depois da morte, né? Porque quando Jesus esteve entre nós, né? Houve uma passagem que Jesus traz um ensinamento para nós. Quando Pilatos chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus ministros já haveriam de pelejar para que não me fossem entregue aos judeus. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, isso é um ensinamento de Jesus, né? Então, ele quis dizer que existe, né, um lugar
um lugar para que está reservado para todos nós, assim que nós fecharmos nossos olhos. Então muitos acreditam, né, de uma forma assim bem vazia, né, bem rala, não se aprofunda, as religiões não se aprofundam nesse tema, né, para trazer mais consolo para as pessoas. Então a doutrina espírita, né, do Allan Kardec, que nos trouxe, né, um aprofundamento. Por quê? Por causa da comunicação, né, com os espíritos, que muitos julgam, né, ser pecado, ser errado, mas esses irmãos nossos que já foram, eles se comunicam conosco, né, através da mediunidade de várias pessoas. Então isso se iniciou com Kardec, que conseguiu trazer, né, uma mensagem, conseguiu as primeiras comunicações com os espíritos. Então, para dizer para nós como é lá o outro lado, né? Esse mundo ao qual Jesus nos diz que existe, que a nossa vida que o reino dele é lá e que nós iríamos para lá, né? Se a gente fizesse tudo aquilo que ele veio nos ensinar, que a gente praticasse, né, o bem, o amor ao próximo, a fraternidade. Então, a esses espíritos, né, vêm nos contar. E por que que o Allan Kardec acreditou? Porque não foi um espírito que veio e falou, foram vários. Então foram muitos anos de estudos, né, de comunicação em vários locais do planeta, né, vários países, espíritos que um não conhece o outro, um da França, outro do Brasil, outro do Japão, vários locais diferentes, então todos traziam a mesma revelação de como era esse lugar para onde nós iríamos, né, o plano espiritual. Então hoje em dia a gente sabe que a gente não é esse corpo físico, né? Esse corpo físico pertence à terra, então ao pó ela voltará, mas que nós não somos esse corpo físico e que a vida continua. Nós somos o espírito, né, que está usando esse corpo, né, para experienciar a vida aqui. Então a gente sabe que o espírito ele retorna ao mundo espiritual. Então é isso, né, que a gente deve aprender. Para quem não sabe, né, uns pensam que a gente vai direto para o céu e outros direto para o inferno e nunca mais sai de lá. Então é muito triste pensar que Deus seria tão mau, né, de enviar seus filhos para o inferno. Então a doutrina espírita vem nos consolar, nos dizer que existe, né, as colônias espirituais. Então existe os umbrais também, né? E que cada um de nós vai dependendo do nosso merecimento para um desses locais. E será que a gente ser bom, fazer o bem, né, ir na igreja, rezar, será que isso já faz com que nós sejamos bons, né, iremos para um lugar bom? Então a gente tem que parar um pouquinho, né, para cuidar mais da gente mesmo. Prestar atenção naquilo que a gente sente, né? Se você não sente raiva de ninguém, se você não julga ninguém, se você não se culpa, né, por alguma coisa ou culpa alguém, acha que a culpa existe, que nós não somos, que age pelo medo também. Muita gente, né, vai na igreja, faz tudo certinho, mas pelo medo, não pelo falar, Deus me ama, eu quero fazer, né, o que ele... Mas é por medo de ir para o inferno, muitas pessoas. Então, esse inferno que as pessoas falam, ele pode existir sim, ele é chamado de umbral. É um lugar de sofrimento, né, para as pessoas que não aprenderam aquilo que Jesus nos deixou, né, não praticaram, eles guardaram mágoas nos seus corações, guardaram a raiva, né?
se sentem culpados também, né? A culpa, né, faz com que você não vá para um lugar bom. Você não se acha merecedor. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo isso, né? De pensar que nós não somos merecedores, somos pecadores. Então muitas crenças podem nos levar para o umbral, para um lugar ruim. Então, quando nós acreditamos que nós somos filhos amados, que nós só estamos aqui numa experiência. Jesus, quando veio, ele se deixou, né, ser crucificado e ser morto na cruz, né, para mostrar para nós que tudo isso é passageiro, que todos os nossos sofrimentos aqui é só uma passagem, que existe um mundo para o qual nós iremos, se nós nos comportarmos da forma que ele nos pede, né? Então, a gente ser fraterno um com os outros, né? Não guardar mágoa. Então, muitos de nós que já estamos numa idade avançada, a gente se preocupa com isso. Mas muitos jovens, né, ainda acham que são jovens, vou demorar a morrer. Mas ninguém sabe, né? Muitos jovens morrem antes do que mesmo os velhos, né? Muitos filhos morrem antes dos pais. Então a gente não sabe, né, qual o momento. Então nós temos que viver uma vida pensando nisso também. Não é só pensar, né, tudo bem, a gente quer ser feliz, vamos ser felizes, mas também nos preocuparmos com nós, no nosso bem-estar, né? Porque como alguém, assim, se a gente não cuidar da nossa alimentação, daquilo que nós, né, os nossos vícios, né? Temos vícios não só do cigarro, da bebida, das drogas, mas temos outros vícios também. O vício de fofocar, de falar mal do outro, de julgar, de achar que a gente é melhor. Então tudo isso pode nos levar também a um lugar, né, não muito bom. Mas esse vídeo é para confortar todos nós, mesmo que a gente erre, porque a gente erra a todo momento. A gente está aqui procurando fazer nosso melhor, mas a gente erra. Então, que a gente se lembre que se um dia nós formos para um lugar que não seja tão bom, que a gente pode pedir, né, se arrepender de tudo aquilo, que nós não sabíamos que aquilo ia acontecer conosco, talvez você não acredite. Não estou aqui para dizer que você deve acreditar, mas que se você for para um lugar que não seja tão bom, você pode fazer uma oração, né? Você pode pedir que na hora você é atendido. Se você se arrependeu de coração de tudo que você fez, né, você é socorrido, você é levado para as colônias espirituais que existem no plano espiritual. Então, cada um vai de acordo com a sua vibração. Se você não tem mágoa, não tem ódio no coração, só tem amor e só fez o bem, é evidente que você vai para uma colônia maravilhosa. Então, existem vários lugares lá para onde nós iremos. E que lá é realmente a nossa vida, né? A nossa vida espiritual, a eterna é lá. Só que nós precisamos voltar sempre para cá, para aprendermos. Porque lá a gente não pratica. Para a gente praticar, viver na prática, nós temos que vir aqui. Com esse corpo físico a gente consegue praticar, sentir as emoções, sentir o lado positivo e negativo. É aqui que a gente sente. Lá a gente pode até estudar, ajudar os irmãos necessitados, mas é aqui que nós evoluímos. Então a gente deve valorizar muito a nossa vida, porque é aqui, através dessa vida aqui, que estamos evoluindo, né? Que chegaremos a um nível melhor, né? A condições melhores de vida. E como nós estamos numa transição planetária, nós devemos aproveitar, porque muitos já não vão poder voltar a viver aqui novamente. Então a gente ainda tem essa chance, a gente está nas últimas, tendo a nossa última chance, a nossa última encarnação aqui, para aprender nesse mundo, porque se nós aprendermos, nós vivermos como Cristo pediu, nós poderemos voltar,
Porque aqui só estão voltando para cá a viver pessoas que realmente são do bem. Porque aqui vai ser um novo mundo, o mundo que Jesus prometeu, né? Que uma nova terra. Então, a gente que acredita, né, nos espíritos, nos que eles nos orientam, os anjos, são anjos que vêm nos orientar. O nosso anjo da guarda é alguém que viveu aqui, né, que viveu suas experiências e que aprendeu muito, e que hoje ele trabalha no plano espiritual aqui nos auxiliando. Cada um de nós temos um anjo. Então, mas que ele também um dia pode voltar a viver aqui, né, para ajudar a humanidade a evoluir. Então, e assim, uns vão morrendo, não voltam mais, e assim vai trocando, né? Vai trocando as pessoas. Então, aquelas que não podem mais voltar, elas irão para um outro mundo, na qual as suas energias são compatíveis. E não queiram saber, gente, ir para o mundo primitivo. Isso já aconteceu anteriormente, né? Muitas pessoas que vivem aqui foram exilados de Capela, que é um planeta. Então vieram experienciar a vida aqui no mundo primitivo. Então essas pessoas que hoje vivem com tecnologia daqui, se elas não puderem voltar mais, elas irão para esse mundo primitivo, né? Então onde lá vai começar do zero novamente. E, ao contrário, os que puderem voltar para cá já acharão um mundo melhor, que vai ser um mundo de regeneração. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa energia, da nossa vibração, né? Não se envolver muito com esse mundo da Matrix, onde só traz coisas ruins. Se você ficar ligado no mundo, então é como Jesus disse, a gente vive aqui, mas sabendo que não é daqui. Então, não se envolver muito nesse mundo. Ver tudo, né? Ter clemência, mas não se envolver nessas energias, porque quanto mais a gente vê, a gente está contribuindo para que o mal continue, né? Para que esse mundo novo venha o mais rápido possível, depende de cada um de nós. Vibrar no amor, na paz, na fraternidade. Ok, meus queridos? Então esse vídeo foi para que a gente possa estar realmente refletindo sobre esse assunto e procurando, né, ser o melhor a cada dia. Ok? Então fiquem com Deus, um beijo nos seus corações. Até o próximo vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. Se quiserem, podem comentar, compartilhem. E olhem também se vocês estão inscritos, porque o YouTube não está entregando meus vídeos, né, para todos, porque como eu demoro a fazer, então eu espero que vocês sejam mais um inscrito aqui, ok? E até o próximo. Namastê.